e até a próxima. Amém. Graça e paz, queridos. Boa noite. É uma honra estarmos juntos aqui, pelo menos para mim, acredito que seja para você também, para ouvir agora a palavra de Deus. E sabe, queridos, Deus ele é tão maravilhoso, Ele tem feito tantas coisas em nós e através de nós. E sabe, todos nós sabemos, né, estamos num processo de transição, nós vamos sair daqui, não sei se vocês notaram, a igreja praticamente está faltando tantas coisas aqui. Hoje fizeram um teste, hoje de manhã, né, desligaram a mesa para ver se dava para a gente adorar, louvar, né, mas tem que ficar gritando muito, talvez isso não dê certo, né, mas já saíram todas as placas que estavam aqui, talvez o som não esteja bem para você aí, né. O ar-condicionado está faltando um aqui, essa semana vai faltar mais 2 aqui, mas eu quero que vocês entendam, né? O momento de transição, o momento que nós estamos saindo desse lugar para um lugar muito mais gostoso, muito melhor. Então nos perdoe, se porventura alguma dificuldade para você. Mas a palavra de Deus, independente da cadeira onde nós estamos sentados, se tem ar-condicionado ou não, se tem um telão aqui atrás, se o som é bom ou ruim, ela tem que ser pregada. E a palavra de Deus não importa, queridos, não importa se está chovendo, se está fazendo sol, se está com Deus, ela vai ser pregada, em nome de Jesus. E sabe, muitas vezes, é um tema um pouco diferente hoje, essa noite, que eu quero falar com você. Muitas vezes a gente se encontra num estado de desespero, queridos. Não sei se você já passou por esse estado de desesperado, de desesperada, mas talvez se não passou ainda, talvez você vai passar. E muitas vezes nós nos encontramos nesse estado, num estado de desespero, queridos. Isso faz muita diferença nas nossas vidas que somos crentes em Cristo Jesus. Nós não podemos andar desesperado de maneira alguma, porque nós sabemos o Deus que nós servimos, o Deus que nos resgatou através de Jesus Cristo. Então não há motivo para nós, filhos, andarmos desesperados. Mas se porventura você está nessa situação hoje, eu quero que você saiba, através da palavra de Deus, Jesus ele é maravilhoso. Ele pode, e Ele já nos tirou do lamaçal do pecado, trouxe para a luz, nos tirou das trevas e trouxe-nos para a luz. Então Jesus ele tem um plano nas nossas vidas, e a verdadeira condição do desesperado nós podemos ver aí fora no mundo. Isso não compete a nós, mas há também uma condição, queridos. É possível nós estarmos desesperados hoje, talvez por uma enfermidade, um ente querido, talvez pela situação financeira, talvez pelo seu relacionamento, pelo seu casamento, você entra em desespero. E aí muitas vezes nós não conseguimos sair desta condição de desesperado. Assim como o Charme trouxe a semana passada, através do poço, onde José estava no poço, mas ele não permaneceu no poço, ele saiu daquele poço. Eu quero falar para você que esse desespero, ele deve ser momentâneo nas nossas vidas, mas não andar debaixo do desespero. E queridos, lá a palavra de Deus, lá em Atos capítulo 16, eu vou estar lendo do 23 ao 34, diz assim a palavra de Deus: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviram. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram.
O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Queridos, aqui é um momento de dificuldade na vida de Paulo e Silas. Eles estão presos injustamente por pregarem a palavra de Deus. Eles foram açoitados, eles foram castigados e presos. É interessante que aqui em nenhum momento nós podemos ver a revolta pela injustiça de Paulo e Silas. Ao contrário, queridos, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. E qual que era o estado deles? Numa prisão, amarrado num tronco. Esse era o estado de Paulo e Silas, nesse momento que eles estavam orando e cantando hinos a Deus. E eu aprendo algo com isso, queridos, que Deus, Ele não vai usar pessoas insatisfeitas, pessoas que lhe reclamam, mas sim pessoas que se alegram em Deus, independente das circunstâncias. Como eu disse, eu não sei o que você está passando hoje, se você está num estado de desespero, desesperado. Como eu sempre digo, amanhã será segunda-feira, amanhã nós temos que acordar cedo, trabalhar, pagar os boletos, nós temos que fazer tantas coisas, e talvez você já está pensando amanhã, como será o seu dia, mas isso não pode nos abalar de maneira alguma. Paulo e Silas são levados por Deus. Olha que interessante, Paulo e Silas são levados por Deus para promover salvação a um outro personagem aqui, o carcereiro, que no momento de desespero ele tenta tirar a sua própria vida. Ou seja, essa é a condição, a verdadeira condição do desesperado. Ele tenta tirar a sua própria vida. E eu tenho certeza, eu espero, eu acredito que nós nunca chegaremos a esse estado, em nome de Jesus, a ponto de tirar a nossa própria vida. E era o estado aqui desse carcereiro, um homem desesperado, querendo tirar a sua própria vida. Aí eu pergunto para você essa noite, quem é o homem aprisionado aqui? Paulo e Silas ou o carcereiro? Quem é o verdadeiro prisioneiro? Paulo e Silas ou o carcereiro? Sabe, queridos, muita gente pode estar fora das grades, fora da prisão, mas aprisionadas mesmo estando fora da prisão. E se nós prestarmos atenção, nós vamos conhecer pessoas com quem nós convivemos, pessoas aprisionadas pelos seus medos, aprisionados sem esperança, e muitas vezes tentando tirar a sua própria vida. Isso é real, queridos. Quantas vezes nós vimos nos noticiários pessoas tentando tirar a sua própria vida? E o verdadeiro prisioneiro aqui é o carcereiro, pois ele está numa prisão não real, não física, mas uma prisão espiritual. E muitas pessoas que nós conhecemos se encontram nesse estado, numa prisão espiritual. Pessoas aparentemente livres, pessoas que nós vimos no dia a dia, talvez normal, sorrindo, chorando, se alegrando, mas prisioneira da vida. Pessoas desesperadas, que até mesmo não sabem. Nós não sabemos, só de olhar na pessoa,
Mas muitas vezes essa mesma pessoa desesperada, ela não sabe que ele está nesse estado. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite, queridos. A importância de nós como igreja, nós somos a igreja de Cristo, levar paz ao desesperado. Esse é o nosso papel. Mas para isso nós precisamos entender o estado dessas pessoas. Talvez você conheça alguém que está hoje nesse estado, no estado desesperador. Talvez alguém já falou para você pelo WhatsApp ou por telefone: eu estou tentando tirar a minha própria vida porque eu não aguento mais o desespero. Muitas pessoas hoje, queridos, tiraram a sua própria vida por esse estado de desespero. Pessoas estão clamando silenciosamente por algo que vem da parte de Deus através de mim e através de você. Talvez você conheça um amigo seu, um parente seu, talvez pessoas da própria família, está num estado desesperador. E nós precisamos, como igreja, identificar e poder ajudar essas pessoas. Como? Primeiro ponto, pessoas livres, mas presos nos seus próprios sentimentos. Pessoas aparentemente livres, mas presas nos seus próprios sentimentos. Lá em Atos capítulo 16, verso 27, diz assim: o carcereiro acordou, e vendo as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. No verso anterior, esse homem ouviu os louvores a Deus, testemunho de homens sofrendo, mas não revoltados. Ele viu um terremoto, ele viu as portas se abrindo, ele viu as correntes se soltando. E é interessante que nessa época o carcereiro, se alguém fugisse, se tivesse um fugitivo, ele teria que pagar com a sua própria vida. E ele sabia que quanto ao terremoto, as portas se abrindo, as correntes se quebrando, as pessoas iriam fugir e ele seria morto. Ou seja, um momento de desespero na vida do carcereiro, um momento de medo, um momento de pavor ao mesmo tempo. E nós, queridos, nós não estamos nessa situação e nessa condição. Você não tem que tirar a sua vida de maneira alguma, mas muitas vezes nós caímos nesse sentimento, no nosso emocional. Muitas pessoas hoje estão vivendo medo constante, incertezas, desespero, pessoas sem perspectiva de vida, pessoas amarradas em pensamentos que não levam a Deus. Pior ainda, pensamentos que levam à morte. Essa era a realidade desse carcereiro. E que eu acredito que muitos estão passando por esse mesmo momento. E quando ele vê os prisioneiros que estavam livres, ele pensa: não tem mais escapatória para mim, eu serei morto. Esse carcereiro, ele não conhecia Deus. E o que ele esperava era a morte, diante daquele cenário que foi criado. Então, queridos, a decisão do desesperado é tirar a sua própria vida. Sabe por quê? Porque o desesperado não tem esperança. Essa é a realidade. O desesperado não encontra esperança em nada. E sabe, amados, hoje é o que mais vemos nos noticiários. Pessoas matando os seus e tirando também a sua própria vida. Essa é a verdadeira condição do desesperado. Não há outra saída para mim a não ser a morte. Como se a morte fosse a solução do problema. Paulo e Silas, aprisionados com correntes reais, eram verdadeiras aquelas correntes.
o carcereiro aprisionado por correntes que ninguém vê. É o estado de muitas pessoas aí que nós conhecemos. Elas também talvez não estejam vendo isso, muito menos nós. Mas existem pessoas, queridos, que nós conhecemos, estão amarradas, pessoas com correntes espirituais, que ninguém vê. Esse é o estado de muitos. E nós que conhecemos a Cristo, por isso que eu falo, é inadmissível talvez a gente viver isso, porque nós sabemos que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sois livres. Nós somos livres. Então esse estado não é para nós, para aquele que entregou a vida para Jesus. Talvez um grande engano aqui das pessoas imaginarem que a morte é o fim, assim como o carcereiro aqui, ele queria tirar a sua própria vida. A ponto de Paulo, não faça isso. Estão todos aqui, estamos aqui ainda. Que eles não adianta tirar a sua própria vida, porque depois da morte começa a eternidade. Essa é a realidade. Essa é a real realidade. Depois da morte começa a eternidade. Então, queridos, a morte é só o início de uma prestação de contas. A eternidade é para a vida toda. A morte era a única alternativa para aquele homem. Uma pessoa sem Deus é a mesma coisa, queridos. Uma pessoa sem Deus é a mesma coisa. Muitas pessoas estão passando por essa mesma situação desse carcereiro. Talvez pessoas do nosso relacionamento, pessoas com quem nós convivemos no dia a dia, talvez lá dentro da própria família, e nós não sabemos. É um desespero calado. Talvez a gente não está vendo. Pessoas lá do nosso trabalho, da nossa escola, e nós nem sabemos. Pessoas normais que andam aí às soltas, mas com seus medos e pavores. Pessoas que não vê alternativa para os seus problemas. Pessoas que não estão enxergando uma porta de saída para as suas angústias, para o seu desespero. E nós, o que nós estamos fazendo? Como igreja do Senhor Jesus. Estão assim porque não conhecem a Deus. Essa é a realidade. E se conhece, é um conhecimento superficial. Porque eu conheço muitas pessoas que um dia entregaram sua vida para Jesus, e hoje estão andando no desespero, total desespero. Quem ouve a minha voz, a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Essa palavra é para nós, queridos, que conhecemos a Cristo. Por isso que nós não somos desesperados. Talvez você tenha tantos motivos para andar desesperado, mas nós também não podemos esquecer, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então não tem motivo para nós andarmos desesperados, de maneira alguma. Mas muitas vezes nós somos pegos no desespero, querendo parar com tudo, a nossa fé é abalada, as distrações desse mundo nos atrapalham, nós perdemos relacionamento com pessoas e principalmente com Deus, não temos mais comunhão com ninguém. E se tudo isso que foi dito aqui, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, então por que nós estamos ainda aflitos? Por que nós estamos ainda em desespero? Nós, crentes que conhecemos e temos um relacionamento com Deus, nós não podemos andar desesperado, porque nós temos esperança em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna preparada para mim e para você, nós vamos morar no céu com Jesus, louvado seja Deus. Então não há motivo para nós andarmos desesperados,
Fala para o seu irmão, para com esse desespero, fala para ele. Mas você fala para ele assim, amanhã ainda é segunda-feira. Amanhã começa tudo de novo, mas não tem motivos para a gente andar desesperado, assim como Paulo e Silas. Não podemos esquecer que o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De que terei medo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não podemos esquecer, queridos, ao Deus que nós servimos. Então o aprisionado aqui não era Paulo e Silas, era o carcereiro. Ele queria tirar a sua própria vida. Desespero. Desespero. Eu quero estar falando essa palavra para você, e você começa a refletir, pensar em algum amigo seu, alguma amiga sua, que está passando por esse estado e não consegue sair desse estado de desespero. Eu tenho certeza que você conhece alguém, nós conhecemos alguém, e aí vem a pergunta que não quer calar: o que nós estamos fazendo para essa pessoa? O que estamos fazendo por ela? Será que nós estamos apresentando a solução que é Jesus Cristo, de todo desespero? Queridos, pessoas caladas, silenciosas, que aparentemente é feliz, mas está totalmente desesperado, desesperada. Quantas pessoas, amigos nós conhecemos, que aparentemente é normal na rua, mas em casa é uma guerra, a própria família. Pessoas talvez felizes, casais, mas é um pé de guerra dentro de casa. Não existe mais respeito, amor entre ambos. Pai xingando o filho, filho maltratando o pai. Pessoas desesperadas. Até mesmo, o segundo ponto, sem forças para buscar socorro. Sabe, queridos, o desespero. O desesperado, a desesperada não tem força para buscar socorro, porque ela não vê mais esperança, ela não tem mais esperança. É dessa maneira que nós podemos ver as pessoas, e muitas vezes nós vemos e não fazemos nada. Salmos 46, verso 1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se a gente apresentar esse verso para essa pessoa e orar por ela, eu tenho certeza que as coisas vão mudar na vida dessa pessoa. Se a gente apresentar Jesus para essa pessoa, ela vai olhar com outro ângulo o seu desespero. Muitas pessoas, queridos, estão vivendo a falta de esperança. Muitas pessoas, como eu disse, hoje estão tirando a sua própria vida. Essa é a realidade da sociedade, a sociedade que nós vivemos, o mundo aí fora. E quando não tem forças para tirar a sua própria vida, ela começa a se matar aos poucos, através de drogas, álcool, se coloca em perigos constantes, arrisca a sua vida sem necessidade. É assim que muitas pessoas encontram o escape na hora do desespero. Drogas, bebidas, más companhias. E talvez nós nem sabemos, mas essa pessoa está clamando, ela está clamando por alguém, ela está clamando pela sua solução, mas ela não consegue sair desse estado, um estado desesperador. E quando isso acontece, esse é o sintoma de um pedido de socorro. Talvez um amigo seu hoje está pedindo socorro para você, me ajuda. E o que nós estamos fazendo, queridos? O que nós estamos fazendo? Talvez um amigo seu está vivendo uma vida miserável, por causa do medo, por causa da aflição, por causa da incerteza, por causa da tristeza, por causa da angústia. Uma pessoa totalmente insegura. Esse é o estado que muitos se encontram hoje. E não sabem, não entendem. E nem nós também entendemos.
um desespero silencioso. Essa é a realidade. Pessoas sofrendo. O nosso papel como igreja, queridos, é apresentar Jesus, porque Jesus é a solução desse problema. Assim como um dia foi para mim, foi para você. Talvez conhecemos alguém nesse estado, uma vida sem propósito, uma vida sem esperança, uma vida cercada pelo medo. Mas apesar disso, esse carcereiro, voltando aqui no texto, de alguma forma, ele recebe a palavra de Deus, uma faísca de esperança, no meio ao desespero. E aqui tem um segredo, queridos. Ele dá um passo, o carcereiro dá um passo, ou seja, ninguém salva ninguém. Ele dá um passo em direção à salvação, verso 28. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Paulo gritou, mas a partir daqui toda a iniciativa é do carcereiro. Toda a ação dele é do carcereiro. Primeiro ele pede uma luz, algo que muita gente está vivendo em trevas, cercado pela angústia e medo, e continuam nas trevas. E a princípio aqui a luz que ele pede era para verificar se todos os prisioneiros, os presos, estavam ali. Mas trazendo para o nosso lado espiritual, espiritualmente, a luz é para dissipar as trevas. Em seguida, ele se prostra diante dos pés de Paulo e Silas. Houve uma iniciativa dele. Jesus, queridos, é a luz do mundo. Quem o segue, não andará nas trevas. Ou seja, Jesus é a solução para o desesperado. É só Jesus, amados. É só Jesus. O carcereiro, ele percebe algo diferente na vida desses homens, de Paulo e Silas. Ele ouviu o louvor, ele ouviu as orações, e daí ele vê esperança em lutar, mesmo sofrendo. Uma experiência de insegurança. E agora ele conhece Paulo e Silas, ele ouviu os louvores, as orações, os hinos e cânticos a Deus. A situação desse homem, ela muda. No verso 30, então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta, queridos, que nós queremos ouvir. Essa é a pergunta que eu sonho em ouvir. Mas muitas vezes a gente só está sonhando em ouvir e não estamos fazendo nada. Essa é a pergunta que nós queremos ouvir. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele se interessa pela salvação, não mais pela morte. Mas agora ele estava interessado para a salvação. Queridos, a única coisa que importa nessa vida que estamos vivendo hoje é se somos salvos ou não. O resto não tem valor nenhum. A única coisa que nos interessa, para nós que conhecemos a Cristo, é se somos salvos ou não salvos. Porque a morte é a certeza, e todos nós sabemos. Mas depois da morte há uma eternidade para viver. Essa é a alegria do crente. Essa deve ser a nossa alegria. Nesse momento o carcereiro percebe a miséria que se encontrava. Ele percebe a besteira que estava para fazer, tirar a sua própria vida. Ele percebe que precisa ser salvo para a eternidade. Que a vida não acaba quando você tira a sua própria vida. E ele pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? Essa era a situação do desesperado.
ele começa agora, a partir de agora, a pensar nas coisas eternas e não passageiras. O desesperado só pensa nas coisas passageiras, queridos. Essa é a realidade. Ele descobre que tem uma alma e ele precisa prestar contas depois da morte. Ou seja, a preocupação dele agora é em ser salvo. Aí eu pergunto para você, será que as pessoas estão preocupadas em serem salvas? Quantos prisioneiros soltos nós vemos por aí? Mas Paulo e Silas estavam com o carcereiro. E esses prisioneiros que nós vemos por aí afora, eles não estão com ninguém. Essa é a realidade. Esse carcereiro, ele imaginou, que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Então, meu irmão, minha irmã, vamos nos preocupar com salvação. Esse homem aqui vai ouvir a resposta. A mesma resposta para todos aqueles que buscam salvação. A resposta é hoje a mesma. Não tem outra resposta. Para mim e para você que somos salvos, para aqueles que querem ser salvos, a resposta é a mesma. No verso 31, eles responderam, Paulo e Silas: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa, louvado seja Deus. Essa é a resposta para o desesperado. Essa é a resposta para aquele que está em desespero, para aquele que não vê mais esperança, para aquele que não tem mais perspectiva de viver aqui nessa terra. Essa é a resposta: creia no Senhor e será salvo você e todos da sua casa. Essa é a resposta que a humanidade precisa, a única resposta para aquele que quer salvação. Naquilo que nós cremos e não no que fazemos. Esta é a resposta. Esse homem, a partir daí, ele entendeu: Deus me alcançou. Deus te alcançou, meu irmão, minha irmã. A salvação para mim e para você é um brinde, é de graça. É disponível para aquele que crê da parte de Deus. Louvado seja Deus. Ontem nós tivemos um momento tão gostoso, um momento de batismo, queridos. As pessoas que desceram aqui aquelas águas, elas entenderam, elas firmaram ali a sua profissão de fé. Elas confessaram Jesus um dia como Senhor e Salvador, e ali elas determinaram: eu serei batizado, eu confio em Deus, eu entreguei a minha vida para Jesus. Quando elas descem a água do batismo, elas estão declarando, confessando que são propriedades do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Romanos capítulo 10, verso 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração eu creio, e com a boca eu afirmo. Esse é o nosso estado, meu irmão. Esse é o nosso estado, minha irmã. Então não há motivo para entrarmos em desespero. Ah, pastor, você não sabe do meu problema. Não sei. Mas também você não sabe do meu. E todos nós temos problemas, essa é a realidade. Mas por que entrarmos em desespero? Queridos, eu tenho tantos motivos para entrar em desespero. Eu sou o gerente da obra lá da Igreja Nova, meu Deus. Ai, que desespero, gente. Aparece tanta coisa lá, tem que fazer isso, mas não dava, mas apareceu. Mas não tinha isso, mas apareceu. É desesperador, queridos. Mas eu tenho certeza que Deus está no controle de todas as coisas.
Então, meu irmão, minha irmã, diante do seu desespero, saiba que Deus tem o controle da situação, louvado seja Deus. Ah, pastor, mas o meu marido ainda não é de Jesus. Não, ele vai ser ganho através da sua vida, minha irmã, louvado seja Deus. Ah, pastor, mas os meus filhos estão perdidos aí na droga. Não entre em desespero, porque Deus vai fazer uma obra grande na vida dos teus filhos, louvado seja Deus. Então, queridos, Deus ele é maravilhoso, mas cabe a nós sabermos administrar os nossos conflitos, controlar as nossas emoções, é ter o domínio próprio. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 5, verso 24, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Meu irmão, minha irmã, não tem mais morte, e isso acontece quando você crê. E se você crê hoje, você é salvo a partir de hoje, louvado seja Deus. Então eu não quero trazer alívio para você, mas saia dessa situação desesperadora que você encontra, porque Jesus, Ele pode tirar você dessa situação. Isso é atribuição de justiça, algo que eu e você não conquistamos. Foi Jesus Cristo na cruz. Você é justificado por Deus através da morte de Cristo na cruz. Não há motivo para desespero. Nós temos a salvação eterna. Louvado seja Deus. Somos salvos, queridos. Paulo pregou a palavra para o carcereiro. O carcereiro creu. Ele foi salvo. Aquele que ouve e crê tem a vida eterna. Aqui está a verdadeira solução para o desesperado. Aquele que crê, que ouve e crê tem a vida eterna. Mas, queridos, pensa num amigo seu que está desesperado, numa amiga. Você tem pregado para ele? Você tem pregado para ela? O carcereiro ouviu e creu nas palavras de Paulo e Silas. Quantas pessoas nós conhecemos que estão em desespero hoje? Talvez o casamento está em ruína. Talvez você conheça alguém nesse estado. Aquele que ouve e crê, essa é a verdadeira solução para o desesperado. Não só para o desesperado, para a humanidade. Essa é a única saída. Jesus lá naquela cruz, Ele realizou uma obra completa. Obra completa. Então não há mais nada que eu possa fazer para ser salvo. Então, se não há nada que eu possa fazer para ser salvo, chega de desespero. Chega de desespero. Aquele que ouve e crê as minhas palavras será salvo. Queridos, nós somos chamados como igreja para pregar a palavra de Deus. Palavra de salvação, de arrependimento de pecados. E nós não podemos perder essa essência como igreja aqui em Lençóis Paulista. Ah, pastora, essa igreja é para isso que Jesus veio. Não tem outro motivo de estarmos aqui. Ah, pastor, mas eu já sou salvo. Eu não preciso ouvir isso. Mas se tem alguém que não ouviu isso ainda. Nós conhecemos alguém que não viu ainda o plano da salvação. Está desesperado, está desesperada. E será que nós estamos pregando a palavra? Ah, pastor, eu não sei pregar, eu não conheço. Não, aquele que ouve e crê.
Houve o que? O seu testemunho. Aquele carcereiro ouviu os hinos, Paulo e Silas. O testemunho. Meu irmão, minha irmã, testemunha sobre a sua vida para essa pessoa. Porque eu tenho certeza que Jesus fez uma obra na sua vida, na sua família. Então você não precisa ser eloquente, conhecer a palavra de Deus de capa a capa. Não. Você não precisa. Testemunhe Jesus na sua vida. Eu quero concluir essa palavra. Esse homem, ele é salvo, juntamente com toda a sua família. Diz aqui, no verso anterior, Paulo diz: creia no Senhor e serás salvo, tu e os da tua casa. É interessante aqui, queridos, que alguns pensam: eu estou salvo, então por eu estar salvo, a minha casa também. Os meus pais, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos. Não é bem assim. Olha o que diz no verso 32. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. A palavra de Deus não foi pregada somente para o carcereiro. Foi pregada a todos também da sua casa. E a todos que ouviram e creram, foram salvos. Como serão salvos se não ouvem as palavras de Deus? Quem pregará a palavra de Deus? Sou eu, amém, queridos? Mentira, é você. Só eu que vou pregar a palavra. Eu não vou lá na sua casa pregar a palavra de Deus para a sua família. Todos nós. Todos nós. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Ninguém é salvo sem ouvir a palavra de Deus, sem recebê-la e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna, louvado seja Deus. Então aquele homem creu, e Paulo pregou a palavra. Queridos, o Evangelho mostra a razão por que nós somos salvos. O desesperado tem que ouvir a palavra, ele tem que recebê-la no seu coração, confessar Jesus como sendo Senhor e Salvador, e será salvo. É o processo. E presta atenção, queridos, uma vez salvo, uma vez que ouviu a palavra, uma vez que confessou Jesus como Senhor e Salvador, as atitudes mudam, automaticamente. Uma vez que eu conheci Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus, as minhas atitudes devem mudar automaticamente. No verso 33, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e a todos os seus foram batizados. Após a pregação de Paulo e Silas e o crer do carcereiro, eles começam a cuidar dos ferimentos de Paulo e Silas. Depois da salvação, há uma mudança de comportamento. Essa é a realidade. Queridos, não tem como sermos salvos e continuarmos vivendo com as mesmas práticas do mundo aí fora, ou algo que nós praticávamos lá atrás. É impossível trazer para nós hoje essa realidade. É impossível. Então depois da salvação há uma mudança aqui de comportamento. Talvez aqueles açoites tenham sido dados pelo próprio carcereiro. A Bíblia não diz isso, mas talvez o carcereiro tenha judiado também de Paulo e Silas, tinha maltratado ele, e agora ele vai limpar as feridas. Queridos, será que uma vez que nós somos salvos, será que nós estamos limpando as feridas dos nossos irmãos, das pessoas que nós amamos? Isso se dá o nome de conversão. Ninguém, é impossível, ninguém que crê na palavra de Deus continua do mesmo jeito. O desesperado, ele precisa mudar as suas atitudes, os seus comportamentos.
Meu irmão, salvação é imediata, a santificação é um processo. O cara que batia, que açoitava, agora limpa as feridas, louvado seja Deus. Mudança de comportamento, é isso que faz em nós quando Jesus entra na nossa vida. A palavra de Deus diz que em seguida, ele e todos os seus foram batizados, louvado seja Deus. Depois que eles confessaram Jesus como sendo seu Senhor e Salvador, ouviu a pregação, acreditaram nela, entregaram a vida para Jesus, logo em seguida todos foram batizados, do desespero à salvação. Então, meu irmão, minha irmã, chega de desespero. Talvez você que esteja nos assistindo aí na sua casa, você está nos ouvindo, assistindo, mas não tem forças para nem se levantar desse sofá. Eu quero falar para você, só Jesus pode tirar você dessa situação. Só Jesus pode tirar. Então, chega de desespero. Algo vai mudar na sua vida. Antes, desespero e medo. Agora, segurança e salvação. Só você? Não, com toda a sua família. Porque a partir do momento que você ouviu a palavra, pregue também para a sua família. E aí sim, será salvo você e todos os de sua casa. Essa é a obra da salvação para o desesperado, oferecida por Jesus Cristo. Para finalizar, Apocalipse, capítulo 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça. Receba de graça a água da vida. Louvado seja Deus. É de graça, meu irmão. É de graça, minha irmã. Para quem? Para quem quer. Basta querer. Para todos nós. Para a humanidade. O carcereiro, ele queria ser salvo. Então, meu irmão, minha irmã, chega de desespero. Chega de desespero. Porque andais ansiosas. Para quê? Se coloque em pé em nome de Jesus. Sabe, queridos, nós como igreja, como eu disse, não paro de dizer, nós temos um papel fundamental aqui na sociedade. Pessoas estão indo a passos largos para o inferno. Essa é a realidade. E nem sabem disso, porque não ouviram a palavra de Deus. E como eu disse, como ouvirão se não tem quem pregue? Esse é o nosso papel como igreja, meu irmão. Como igreja, minha irmã. Uma igreja que prega a palavra de Deus, que se preocupa com